Você quer organizar as suas finanças, mas tem dúvidas de quanto você deve separar mensalmente para cada tipo de despesa? Se esse for o seu caso, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma maneira muito simples de você fazer a distribuição da sua renda. Eu vou apresentar para você a teoria dos potes. Essa teoria é apresentada no livro Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker. Segundo o autor, a nossa renda pode ser dividida em 6 potes. Cada pote é destinado a um tipo de despesa e possui uma porcentagem específica. No primeiro pote, você coloca 50% do seu salário. Vamos supor que o seu salário seja de R$6.000. Então, você vai colocar nesse pote R$3.000. Esse dinheiro vai ser utilizado para os gastos essenciais, como gastos diários, despesas diárias e também as contas fixas, tipo conta de água, de luz, aluguel, alimentação, transporte, né? Esses gastos que você considera essenciais para a sua vida. No segundo pote, você vai colocar 10% do seu salário, que nesse exemplo que nós estamos dando aqui são R$600. Esse dinheiro você vai gastar com lazer. Então, aquela saída com os amigos, o cinema, ou quem sabe qualquer coisa que você costuma fazer para se divertir. Você tem esse valor aí para você usufruir dele. No terceiro pote, você coloca mais 10% do seu salário. Esse pote é o pote destinado para o seu futuro. Sabe aquela tão sonhada independência financeira? É aí que você vai colocar 10% e você não vai mexer nesse dinheiro. Esse pote, o ideal é que você faça investimentos mensais e comece a usufruir dos rendimentos dele. Então, lá no futuro você vai ter uma renda extra aí. O quarto pote, com outros 10%, é destinado à sua educação. Você vai gastar desse dinheiro com livros, cursos, palestras, tudo que vai promover o seu desenvolvimento. E eu indico que nesse momento você invista esse valor em educação financeira, pois esse é o melhor investimento, com certeza, e que tem 100% de retorno garantido. Então faça esse investimento que com certeza vai valer a pena. O quinto pote, mais 10%, você vai destinar para suas compras programadas. Sabe aquelas compras de eletrodomésticos, aquelas compras, quem sabe, de um celular, uma viagem que você está planejando e assim por diante. Então, qualquer coisa que você queira comprar, você se organiza para juntar esse valor. O sexto pote é o pote da doação. Esse pote você vai administrar segundo o que você acredita. Tem pessoas que pagam o dízimo, que é os 10%. Tem outras pessoas que doam para algumas instituições ou pessoas carentes. O autor defende que quando você doa, você atrai prosperidade para a sua vida. Então você vai utilizar e adequar aí a sua realidade e a que você acredita. E talvez nesse momento você tenha chegado à conclusão que a distribuição da renda dessa maneira, né, está bem distante aí das porcentagens que acontecem atualmente na sua vida. E eu quero dizer para você que o que eu falei até aqui é para que seja uma sugestão, ou seja, o autor propõe uma porcentagem, mas você deve adequar a sua realidade, tá? Então, se essa realidade está muito distante do que você quer e você entende que isso não faz sentido para você, então você vai adequar, né, de acordo com a sua realidade, mas pelo menos para você ter um norte, para você saber por onde começar. O importante é que você tenha a ideia de como fazer e a partir daí comece a fazer o seu planejamento de forma adequada. Mas uma coisa que eu acho muito importante falar é que você pode fazer o seu orçamento partindo da sua própria realidade. E aí eu quero te mostrar como é que você pode fazer isso. Essa teoria ela pode servir como base para você, né, como eu falei, mas o ideal mesmo é que primeiro você faça o seu planejamento, ou seja, você saiba quais são os seus sonhos e quanto custa, quanto que você irá realizá-los. Quando você tem essa noção do que você quer, o que você vai fazer, fica muito mais fácil de você então ter clareza de como você distribuir a sua renda. Quando você sabe o que você quer e quanto tempo isso vai demorar, você tem condições então para poder dividir o valor, né? Para você descobrir qual é o valor que você precisa mensalmente investir
para poder conquistar isso lá na data que você se programou. Imagine que você queira comprar, fazer uma viagem. Eu sempre dou esse exemplo porque é algo que eu amo fazer, né? Então, para mim, é muito fácil fazer esse exemplo. Então, imagine que você queira fazer uma viagem que custe R$ 3.000. Essa viagem você quer fazer em dezembro, né? Quando eu estou gravando esse vídeo agora, nós estamos no mês de agosto, então você teria, né, o próximo mês, setembro, outubro, novembro e dezembro. Você teria, então, 4 meses para você juntar o valor de R$ 3.000. Então, você pega, se você precisa de R$ 3.000 em dezembro e você tem 4 meses, você vê quanto que você vai precisar guardar mensalmente. E aí pode ser que você chegue à seguinte conclusão, de que esse valor que você precisa guardar mensalmente para conseguir viajar em dezembro, ele não é suficiente. Na verdade, sim, você não tem o valor disponível suficiente, né? Você iria comprometer um valor muito alto da sua renda para separar esse valor todo. Então aí você vai começar a fazer os ajustes. E como isso acontece? Se você você quer fazer essa viagem, né? Você não quer abrir mão da viagem. Duas sugestões você pode fazer. Primeiro, você pode optar por uma viagem mais barata, né? Então você consegue, então, em dezembro, alcançar esse valor, ou você não abre mão dessa viagem que você realmente quer fazer, e você então decide prorrogar essa viagem que aconteceria em dezembro, quem sabe você prorroga por mais 6 meses, porque aí o valor que você vai conseguir juntar é um valor menor, e aí logo você consegue então juntar o valor suficiente para na próxima data que você colocou, você ter o valor realmente suficiente aí para realizar a sua viagem à vista, né? Comprando à vista, com desconto, que é o melhor que você pode fazer. Então, o interessante é que você entenda que o planejamento ele deve ser de acordo com a sua realidade e ele tem que atender às suas necessidades. Eu confesso a você que quando eu ouvi esse assunto a primeira vez, né, sobre essa questão da distribuição, eu também tinha muita dúvida. Quanto que eu guardo para cada despesa, né? Se eu quero viajar, se eu quero comprar um carro, se eu quero, para minha independência financeira, quanto por cento eu gasto com os meus gastos diários, quanto que eu posso, será que eu estou gastando muito? Será que eu estou gastando dentro ali do ideal? Esses questionamentos me fizeram ir atrás dessas informações. Só que quando eu realmente percebi, essas porcentagens elas eram bem diferentes da minha realidade. E no primeiro momento, eu tentei realmente adequar a essas porcentagens, né? 50% dos gastos essenciais e 10% dos demais gastos. Só que eu percebi que isso não estava atendendo a minha realidade, porque tinha algumas coisas, por exemplo, algumas compras programadas que eu queria fazer mais rápido. E aí, se eu guardasse simplesmente 10%, isso ia demorar bastante. E aí eu fiz algumas adequações. E para o meu caso, que fez muito sentido, foi pegar e dar prioridades. Como isso acontece? Você faz uma lista das coisas que você quer e dentro dessas listas você vai primeiro identificar, né, qual é o prazo, né, se é curto prazo, médio ou longo prazo, porque aí dependendo também se você sabe o tempo que você vai precisar para realizar, você sabe a quantidade de dinheiro que você precisa. Então, para as minhas despesas de curto prazo, eu estava percebendo que aquele valor que eu estava guardando, ele não seria suficiente para o prazo que eu queria. Só que eu não queria abrir mão daquele prazo, era importante para mim que acontecesse naquela época. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, avaliei dentro daquilo ali que eu estava querendo, né, dentro dos objetivos que eu tinha, das minhas metas, qual delas era prioridade para mim. Então, a partir do momento que eu defini o que era prioridade, eu deixei uma outra de lado um pouco por um período e investi tudo que eu tinha naquele primeiro ali que era mais urgente e prioridade para mim. Então, assim, eu percebi que trazendo essa adequação fazia muito mais sentido para a minha realidade do que simplesmente guardar 10% e esperar um tempo muito maior. Então, para mim fazia mais sentido guardar um valor maior, o valor que era necessário para conquistar aquilo que eu queria dentro daquele prazo e depois ir para o próximo objetivo. Então, eu fiz essa adequação e fez muito sentido para mim. E aí teve um momento também onde eu quis comprar um carro, onde eu juntei todo o valor, né? Eu economizei com a questão de lazer, eu não estava saindo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então deixei um valor bem pequenininho ali para o lazer, e aí eu peguei esse valor e remanejei também para o meu investimento que eu queria realizar ali aquela compra. Então você pode fazer esses ajustes também.
Outra coisa que eu percebi é que quando eu descobri, né, quando eu tive acesso a esse conteúdo, eu percebi que o valor que eu gastava com os meus gastos essenciais, eles eram bem grandes, eram bem maiores, bem mais do que 50%. A época, se eu não me engano, era por volta de 80%. Então, a minha renda estava muito comprometida com os meus gastos essenciais. E naquele momento, eu achava que não tinha como reduzir gastos essenciais, né? Quando fala assim, parece que você não pode abrir mão, você não pode reduzir. E aí eu identifiquei que tudo bem, são gastos essenciais, mas que eu tenho outras possibilidades, não de abrir mão, mas quem sabe trocar algo ou conseguir algo mais em conta. Isso aconteceu, por exemplo, com a minha internet. Eu usava uma internet móvel que já estava bem cara, eu entrei em contato com a operadora e consegui reduzir esse valor pela metade. E aí, se você, por exemplo, tem um pacote de TV por assinatura, que você vê que você não utiliza, de um canal que só tem filmes, atende à sua necessidade, você pode cancelar essa assinatura, que é muito mais cara, por algo, quem sabe ali 30, 40 reais por mês. Hoje em dia temos até opções de até 10 reais por mês, né? Então tem muitas possibilidades de você fazer algumas reduções. E quando você tem o controle da sua renda, quando você tem um orçamento, você faz um planejamento, você vai identificar que você tem gastos que você pode abrir mão deles. Alguns você vai poder reduzir e outros você vai perceber que eles não são tão importantes. Quando você tem uma clareza do que você quer, quando você tem um objetivo bem definido, vai ficar muito mais fácil para você abrir mão daquelas coisas que não são importantes para você. Então, naquele momento eu percebi que o lazer, né, que eu estava ali gastando muito dinheiro com aquilo, eu poderia retirar aquele valor por um período para focar na questão da minha viagem. Seria muito mais importante para mim. Então eu fiz essa troca e eu confesso para vocês que não tive dificuldade nenhuma, porque eu sabia que eu estava abrindo mão de algo naquele momento ali no presente, mas por algo que era muito importante para mim lá no futuro. Então, sabe, se você tem dificuldade hoje de abrir mão de algo aqui que não é tão importante para você, é porque você não tem objetivos claros. Então, você precisa ter clareza do que você quer, do que é importante para você. Então, se for preciso, pare um pouquinho antes de fazer o seu planejamento e defina isso, sabe? Se pergunte mesmo, todas essas coisas que você está consumindo, que você está comprando, isso que faz parte do seu dia a dia, realmente é importante ou é algo que você já criou um hábito e nem tem refletido sobre isso? Eu tenho certeza que você vai encontrar muitas coisas que você pode abrir mão e outras coisas também que você vai poder reduzir, tá? Então, se tem alguma coisa aí que você tá vendo que você tá pagando e não utiliza, não faz sentido ficar gastando dinheiro. Esse literalmente rasgar dinheiro, né? Então, não faz sentido. Se você tá fazendo isso, não faça mais. Então, você vai primeiro definir quais são os seus objetivos. Depois que você definiu, e aí o indicado é que você faça assim mesmo. Identifique quais são os de curto prazo, de médio e de longo prazo. Depois que você definiu isso, coloca prioridades. Você pode listar mesmo, sabe? Enumerar os de curto prazo. O que é a prioridade? Aí vai enumerando, 1, 2, 3. Porque aí na hora de você decidir por qual que você vai começar ou de qual que você vai abrir mão, vai ficar muito mais fácil para você. Porque você já fez essa avaliação, você já identificou o porquê que você está abrindo mão daquilo ali. Quando você abre mão de algo que você sabe que é menos importante por algo mais importante, eu garanto a você que não tem sofrimento nesse processo. E às vezes você vai abrir mão de coisas que você nem está utilizando. É simplesmente um gasto que você tem e que não faz sentido nenhum. Por exemplo, se você tem gastos ainda com contas bancárias, taxas bancárias, não faz sentido. Se você está pagando anuidade de cartão de crédito, você tem essas possibilidades de forma gratuita, né? Então você pode recorrer aos bancos digitais que oferecem esses cartões ou até mesmo entrar em contato com o seu banco, caso você não queira, né, trocar de cartão. Entre em contato com o seu banco, informa que você recebeu uma oferta de um cartão que não cobra anuidade, mas que você gostaria de continuar com o banco, mas caso eles retirem a anuidade. Eu ganhei a anuidade, eles retiraram a anuidade do meu cartão por vários anos. Depois eles começaram a cobrar e aí, quando eu não consegui mais fazer a negociação, eu então parti para o banco digital, né? Solicitei um outro cartão e hoje eu não pago essa anuidade. Não faz sentido você pagar simplesmente para ter o cartão daquele banco. Então essas foram apenas algumas sugestões de economia que você pode fazer, né? Alguns gastos que você pode reduzir ou eliminar.
E o mais importante de tudo que eu queria dizer para você, o planejamento, né? Esse valor que você vai guardar, essa porcentagem, mais uma vez eu quero dizer, tem que ser adequado à sua realidade. Em um momento da minha vida, eu quis adequar a minha realidade a essas porcentagens e eu tive muita dificuldade. Eu acabava me frustrando, porque todos os meses eu me programava para fazer aquela economia e acabava gastando mais do que aquele valor que eu tinha definido. E isso era um problema para mim, porque eu não tinha entendido que eu tinha que fazer as adaptações à minha realidade. Então pode ser que todas essas orientações, né, dos potes, dos 6 potes, esses valores, essas porcentagens não sejam adequados para você. Mas tudo bem, não vá ficar sofrendo por isso, não queira colocar a sua vida realmente dentro dessa porcentagem. Claro, você tem que ter o controle das suas finanças, você pode pegar essa orientação como um norte, né? Mas você pode fazer as adequações aí de acordo com o que é possível para você. E claro, né? Lembrando que você tem que ter uma parte ali que é para você economizar para o seu futuro, separar também uma parte aí para o seu lazer, viver o presente, mas também lembrando que tem um futuro e que esse futuro chega com certeza. Espero muito que ele chegue, né? Porque se a gente tem a perspectiva de continuar vivo, então a gente tem que pensar nesse futuro sim. E quando você pensa hoje no futuro, você vai chegar lá, né, chegar na sua velhice de uma forma muito mais tranquila, podendo realmente usufruir desse momento, usufruir de tudo que você já trabalhou de uma forma muito tranquila, até mesmo mais saudável, porque se você está emocionalmente, né, mentalmente mais saudável, você vai conseguir ter uma saúde física melhor também. Então pense nisso aí, faça as adequações que forem de acordo com a sua necessidade. Essas dicas foram muito importantes para mim, por isso que eu quis trazer para você, porque eu acredito que se você fizer as adequações necessárias, né, fazer os ajustes que trazem aí benefícios para a sua vida financeira, você vai conseguir ter um orçamento muito organizado, planejar o seu presente e o seu futuro também e poder usufruir da sua vida financeira de uma forma muito mais tranquila. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que esse conteúdo realmente tenha sido útil. Se foi, eu quero te pedir que você deixe o seu comentário, diz aqui para mim se fez sentido, como é que tá a sua realidade, se você vai tentar adequar a questão dos potes ou se você acredita que essa situação não cabe para você. Eu quero saber, é muito importante para mim saber o que você está achando, se realmente está fazendo sentido para você. E também compartilhe com outra pessoa, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que também têm essas dúvidas, que também vão ser beneficiadas com essas informações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque não custa nada para você, mas é muito importante para mim. Me ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas também, tá bom? Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço!